Uma ótima terça-feira para você que nos acompanha ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Mais. Mais um Revista Mais entra no ar e a sua companhia é fundamental. E hoje em nosso programa você vai conhecer como funciona uma escova progressiva. Tanto se fala da progressiva, hoje a gente vai saber ao vivo e a cores como funciona uma progressiva, os benefícios que ela traz, se tem algum malefício, enfim, vamos tirar todas as dúvidas com ela que entende tudo sobre esse tema, que é a Exali Bru, sempre querida, sempre animada, sempre alto astral. Pensa numa mulher que está sempre sorrindo, gente, tem coisa melhor que isso? O bom humor no ser humano? Eu admiro. E, aliás, acho que é uma das maiores virtudes de nós, seres humanos. Também nós vamos conversar com ele, que se chama Paulo Crepaldi. É o Behavior Designer, mas ele vai explicar melhor como é que funciona isso. A gente vai falar sobre liderança e gestão de pessoas em nosso quadro Conversa Franca. E também nós temos um quadro chamado Lição de Vida. Hoje nós vamos falar sobre as gestantes portadoras de dependência química, como funciona isso, inclusive até em relação ao Hospital Lacan. Vamos tirar todas as dúvidas com o psiquiatra e diretor clínico e técnico do Hospital Lacan, Dr. Elde Lobo Ribeiro. E se você quiser participar do nosso programa, fique à vontade, o nosso site está à sua disposição. Aliás, um site belíssimo, totalmente reformulado para você saber as notícias aqui do Grande ABC, saber também onde você pode comprar o seu carro, tem sempre o melhor preço, a melhor condição aqui na TV Mais. Acesse para você conhecer, tenho certeza que você vai colocar lá como um dos seus favoritos sites para você acompanhar diariamente, tvmaisabc.com.br. Quero mandar um monte de beijo especial para uma aniversariante que fez aniversário dia 10, mas eu esqueci de mandar parabéns e disse a ela que ia mandar um beijo especial hoje. Fernanda, um beijo grande para você, tudo de bom, viu? Parabéns pelo seu dia, um pouco atrasado, mas nunca é tarde para desejar felicidade, muita saúde, muita paz e muito amor para você. E também para Camila, que aniversaria na data de hoje, que formou uma família linda, 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 linda. Tenho certeza que os melhores presentes da vida dela são os filhos que ela colocou nesse mundo. Um beijo, Cá, parabéns, muita saúde também, que Deus te abençoe cada vez mais, tá bom? E um beijo especial para você que está nos acompanhando nesse dia. E hoje eu estava lá no camarim, aí recebi de presente um doce de abóbora, até trouxe aqui para o estúdio. Gente, como é bom, né? Fala a verdade, festa junina é bom para comer essas coisas, né? É doce de abóbora, é amendoim, paçoca, tudo aquilo que engorda, né? Oh, delícia, como é gostoso. Um beijo grande para todo mundo que adora também festa junina. Aliás, a gente vai ter uma festa junina especial aqui no Revista Mais a semana que vem, viu? Já vai se preparando porque vai ser um dia especial. Vou vir até fantasiada para dançar quadrilha aqui. Vamos ver como vai ser. Bom, a partir de agora nós vamos conversar com ele, que é psiquiatra e diretor clínico e técnico do Hospital Lacan. Nós vamos falar sobre um tema bem delicado, mas muito necessário de se falar hoje em dia, que cada vez mais as pessoas, infelizmente, consomem drogas e geralmente grávidas, até mesmo sem saber. Nós vamos falar sobre as gestantes portadoras de dependência química em nosso quadro Lição de Vida. Seja bem-vindo, doutor Elde. Olá, Isa. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho de como funciona, para quem está nos assistindo e passa por esse problema, né, da dependência química entre jovens, principalmente. Eu acho que cada vez mais, não só aqui no Brasil, eu acho que deve ser mundial, você melhor do que eu pode falar sobre isso. As pessoas e as mulheres também estão se envolvendo com drogas muito pesadas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Certo. Então, a dependência química de drogas, tanto lícitas como tabaco, que é o cigarro comum, álcool, como das drogas ilícitas, a gente considera democrática, ou seja, porque ela está presente, essa doença, em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, incluindo também as gestantes. Sim, agora, eu me lembro antigamente que tinha bastante comercial de cigarro na televisão, né? E que mostrava sempre aquela vida maravilhosa, aqueles cavalos lindos. Parecia que fumar era uma coisa deliciosa, que trazia muitos benefícios para a vida. Mas não é assim, é o contrário, né? Exatamente. A dependência química, inclusive, Isa, tem algumas questões que são muito importantes serem esclarecidas. Há uma tendência das pessoas acharem que o cigarro comum só faz mal para o pulmão. E não, ele faz mal para o organismo inteiro, desde a extremidade do pé até o fio de cabelo da cabeça. Da mesma forma que o álcool.
Ainda há quem ache que quando ele faz mal, ele só causa dano ao fígado. E também não. O álcool é responsável por um conjunto de doenças do corpo inteiro e não só do fígado. E quando a gente fala de uma pessoa dependente química, né? Nós estamos falando de diversas pessoas ao redor que se contaminam com essa doença. Imagine que uma pessoa, um adolescente está envolvido nessa questão, uma adolescente está envolvida nessa questão, a família inteira em volta sofre junto. Sim, é uma doença que nós consideramos sistêmica, tanto do ponto de vista do organismo do indivíduo, porque afeta o organismo como um todo, independente da droga, como também sistêmica no sentido de acometer os familiares, que nós chamamos de codependentes, ou seja, as pessoas que convivem com o dependente químico também passam a desenvolver um conjunto de sintomas correspondentes a adoecimentos mentais, especialmente sintomas ansiosos, depressivos e algumas vezes também a própria dependência química. Imagino. Como é que está o atendimento hoje em dia no Hospital Lacan? O Hospital Lacan é um hospital que faz parte da Sociedade Beneficente Lacan, que é uma entidade filantrópica e que tem como braço assistencial o Hospital Lacan. Lá nós atendemos gestantes, portadores de dependência química grave, ou seja, Isa, aquelas gestantes que não conseguiram tratar fora do ambiente hospitalar, que precisaram ficar internadas. E elas são internadas para uma assistência multiprofissional, em que vai ter o médico psiquiatra, mais o médico obstetra, o médico nutrólogo e também uma equipe formada por enfermagem especializada, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e os orientadores. Os orientadores são pessoas que são também portadores de dependência química, mas que já estão limpas, sem uso da substância há mais de 10 anos e que são contratadas CLT pelo hospital. Entendi. Agora, como é realizado esse atendimento? É cobrado? Como é que funciona isso? Nós temos um contrato com o governo do estado de São Paulo para atendermos todas as gestantes dependentes químicas graves de todas as cidades do estado. Somente gestantes? Não, o Hospital Lacan, ele atende também portadores de dependência química adultos, adolescentes masculino, feminino e também os dependentes químicos com doenças mentais graves associadas, como, por exemplo, dependência de cocaína e esquizofrenia, dependência de maconha e transtorno bipolar. Nós temos uma parcela importante dos pacientes que são dependentes de crack e de outras substâncias ao mesmo tempo. A maior parte dos nossos pacientes, eles são dependentes de múltiplas substâncias, porque geralmente, Isa, os pacientes são portadores de dependência de uma única substância, geralmente não precisam de internação. Agora, imagine, eu já vi várias vezes mulheres grávidas perambulando pelas ruas usando crack. E eu já vi também várias pessoas fazendo trabalhos sociais, como por exemplo, tentando levar essas pessoas, usuárias de crack, para clínicas de reabilitação ou como a sua, que também no caso é uma clínica de reabilitação. Mas existe uma lei aqui no país, se não me engano, que proíbe a internação de uma pessoa sem a livre e espontânea vontade dessa pessoa. É isso mesmo? É assim que funciona? Na psiquiatria, Isabela, nós temos uma lei específica na saúde mental e dentro da saúde e doença mental está incluso o capítulo a temática dependência de drogas. Então nós temos no Brasil a lei 10.216 que classifica as internações psiquiátricas e dentre as psiquiátricas dos portadores de dependência química em 3 tipos. A internação voluntária, que é aquela que o paciente deseja e aceita a internação em consenso, junto com o médico, com a família. Mas essa é a mais rara, né? Não, assim, não? Para as pessoas dependentes químicas menos graves, essa é a mais comum. Sim. Agora, os dependentes químicos mais graves, entre os efeitos e as consequências do uso da droga, está o comprometimento, a limitação da capacidade de compreensão entre o certo e o errado, sim, entre uma decisão segura e insegura. Sim. Então, para esses, existe a internação involuntária. É aquela que o médico tem autoridade de internar a pessoa contra a própria vontade, a partir da segurança garantida desse paciente e comunicar ao Ministério Público em 72 horas, para não configurar crime. E tem internação compulsória,
que é aquela determinada pela justiça quando, por questões de infrações, de conflitos com a lei, a pessoa tem necessidade de internar, não aceita e que a justiça, através de um relatório médico, pode internar contra a vontade da pessoa por uma ordem judicial. Mas vamos imaginar que essa dependente química é uma gestante, foi internada voluntariamente e dali 2 meses que ela está dentro da clínica, ela começa a sofrer de abstinência, sendo que a abstinência vem bem antes do que 2 meses, e decide que não quer ficar lá dentro. Sendo que ela não tem condições, como você disse muitas vezes, de decidir, de ter esse discernimento do que é certo e do que é errado. E ela quer voltar para as ruas para poder consumir a droga dela. Vocês têm o direito, vocês podem mantê-la lá até o filho nascer? Sim, Isa. Pergunta muito inteligente. Então, a internação involuntária contra a vontade da pessoa, ela pode acontecer antes da chegada ao hospital e pode acontecer durante a estadia no hospital em uma internação voluntária. Ou seja, é possível e está garantido na lei que o médico pode transformar uma internação que a paciente quis e que depois ela recusa em uma internação contra a própria vontade dela. Lembrando que há indicações para essas situações. Uma delas é quando a gestante está colocando ou potencialmente coloca ela e ou o bebê em risco. E a responsabilidade é tanta do profissional que aponta e decide pela internação involuntária que deve ser obrigatoriamente comunicado ao Ministério Público. O promotor da região precisa saber em 72 horas no máximo. No momento que esse bebê nasce, como vocês lidam com o bebê e com a mãe? Muito importante. As nossas gestantes, elas ficam internadas durante a gestação inteira, ou em internação voluntária, ou involuntária, ou compulsória. E o Hospital Lacan, especializado no tratamento de dependência química, nós não temos maternidade. Nós temos um convênio, a parceria, com o Hospital Leonor Mendes de Barros, na zona leste de São Paulo. Então, pré-natal, já que todas as nossas pacientes são gestantes de alto risco, é feita parte no Hospital Lacan, parte no Hospital Leonor Mendes de Barros, que é onde todas elas são encaminhadas para o parto. Depende, então, Isa, do desfecho que vai ter depois do parto, se há ou não apoio e relacionamentos familiares. Se essa paciente tem relacionamentos familiares seguros e estáveis, essa paciente recebe alta junto com os familiares e com a criança. Ela tem a guarda da criança, mesmo sendo usuária de drogas e talvez sabendo que ela vai voltar para as ruas? Muito importante, Isabelle. O que faz a grande diferença entre a paciente ter alta após o parto, com a criança ou não, é o quanto ela tem de familiares compondo a estrutura de apoio após alta. Felizmente, a maioria das pacientes que tem família tem a total permissão de terem alta com o apoio familiar e seguirem o tratamento não em regime hospitalar, mas em regime ambulatorial, nos centros de atenção psicossocial ou nos postos de saúde ou com seus médicos de escolha. Quando você diz que o tratamento é feito no Hospital Lacan, ela praticamente vive lá dentro? Ou ela tem que ficar um tempo lá e vai para casa e depois volta? Não. Nós somos um hospital terciário, ou seja, somos um hospital terciário porque atendemos os casos das gestantes mais graves do estado de São Paulo que não conseguiram ter resultado dos tratamentos locais. Portanto, como tratamos de pessoas muito graves, todas as gestantes, se elas chegam ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro mês de gestação, nós temos como protocolo que concluam toda a gestação durante a internação, para a segurança dela e especialmente pela segurança do bebê, em função do grande risco de voltarem a usar se tiverem alta. Por que tem um risco tão grande de voltar a usar? Porque nós tratamos as mais graves. Quantas pacientes você tem hoje no hospital? Nós temos hoje 182 pacientes internados, sendo que desses são 14 gestantes, incluindo, inclusive, gestantes dependentes químicas adolescentes. E cada vez mais cedo, né? Antes a gente falava de adolescente, a gente pensava em adolescentes de 16, 17 anos. Qual é a adolescente mais nova que você tem lá hoje? 14 anos. Imagina, 14 anos de idade. Incrível. Bom, se você quiser conhecer mais o trabalho, quiser também conhecer, saber um pouco mais de como funciona o Hospital Lacan, tem algum site, algum contato? Sim, temos
Hospital Lacan, www.hospitallacan.com.br. Uma dúvida só que eu esqueci de perguntar. Lá dentro da clínica, elas fazem atividades extracurriculares? O que elas fazem lá dentro? Certo. O nosso tratamento, ele tem pelo menos 3 atividades diferentes, pelo menos, 3, no mínimo, 3 atividades diárias, em que tem a abordagem do psicólogo. Os psicólogos atuam tanto no atendimento individual, só o profissional e paciente, e também em atendimentos grupais, coletivos. Além do tratamento psicológico, também a atuação do assistente social. O assistente social, diuturnamente, faz uma busca de vinculação com os parentes, com os profissionais de saúde, onde essa pessoa vai continuar o tratamento posterior. Temos a enfermagem especializada 24 horas. Importante isso. Para que as medicações sejam dadas com a prescrição médica e da maneira mais acompanhada possível. Temos o terapeuta ocupacional, que realiza atividades com a finalidade de restabelecer as capacidades produtivas e criativas dessa pessoa. A participação também do orientador, que são as pessoas portadores de dependência química, já em recuperação há mais de 10 anos, que fazem a terapia do espelho, ou seja, que tem o contato com o paciente de maneira profissional, como uma demonstração que é possível resolver a questão da dependência química, e o educador físico, que faz atividades direcionadas e seguras, com acompanhamentos individuais, quando há um risco especial do indivíduo, e a maioria das atividades grupais. Muito obrigada, doutor Helder, obrigada mesmo, viu? Obrigada pelas informações. E o site para você que quiser conhecer, hospitallacan.com.br. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Isa. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já você vai saber tudo sobre a escova progressiva. Ao vivo, você vai ver a diferença de um cabelo com escova e sem escova. Já, logo após o intervalo.